Olá, público do Lesbos Videocast, o seu entretenimento sáfico para todos os momentos. Eu sou Beatriz, hoje estamos em Vitória da Conquista. Sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, olhos castanhos, cabelos castanhos também. Estou com uma paleta em tons pastéis, né? Bege, uma camisa marrom. Hoje a gente está no Conquista Hub, né? Aqui atrás a gente tem algumas prateleiras com itens diversos. Vamos fazer essa entrevista hoje maravilhosa. Estamos com uma convidada aqui de peso. Eu sou Diana Reis, vocês já me conhecem. A gente está aqui hoje, estou vestindo uma camisa um tom caramelo, uma calça marrom escuro, né? Sou uma mulher branca, de cabelos cacheados na altura dos ombros. Estamos aqui para dar continuidade, na verdade, fechar esse ciclo, né, dessa temporada sobre família. Lembrando que a gente só está fazendo todo esse trabalho da gente conseguir passear, né, rodar o estado da Bahia por conta do apoio da Lei Paulo Gustavo Bahia. Então, a gente agradece esse patrocínio, que faz com que a gente possa estar aqui hoje com a Adriana. Por favor, Adriana, se apresenta pra gente. Olá, pessoal. Eu sou Adriana Amorim, sou uma mulher branca, sou uma mulher de 50 anos, tenho cabelos curtos, grisalhos, bem grisalhos. Estou usando uma camisetinha, porque as convidadas estão com frio, mas a conquistense não está com frio. Uma camiseta laranja, estou com minhas guias de minha mãe Ançã, de minha guia Rosa Caveira, Pombagira de Lei. Sou professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, sou professora de cinema e audiovisual. Atualmente estou como pró-reitora de ações afirmativas, permanência e assistência estudantil. Sou atriz, diretora, dramaturga, sou filha da UFBA, né? Fiz teatro, licenciatura, mestrado e doutorado. Sou do axé, né? Tenho 3 filhos de variadas idades, né? Uma filha de 27, um filho de 22 e um filho de 11 anos. Sou o que se chama de late lesbian, né? Eu me descobri lésbica aos 40 anos, né? E às vezes participo de alguns eventos falando um pouco sobre heterossexualidade compulsória, né? Que foi o que eu vivi durante os meus primeiros 40 anos de vida, aos quais eu devo muito também e sou muito grata, mas ter passado pro lado de cá do muro foi muito bom. É interessante, assim que você falou, né, que você se descobriu com 40 anos e a gente tinha muito, pelo menos teve uma fase assim que a gente ouvia muita pesquisa de que o amadurecimento sexual das mulheres normalmente vinha nessa fase, né? Então, pensando aí em todo esse patriarcado, né? Que primeiro você vai configurar a família, não sei o quê. Aí quando os filhos já estão mais velhos, você começa a olhar para si. E aí eu queria entender como foi esse seu processo de se entender. Pois é, isso faz todo sentido, né? Porque é muito evidente que eu era sapatão, sabe? Assim, é muito evidente mesmo, né? Inclusive, eu acho que se eu tivesse... A criança que eu fui, se ela fosse hoje, talvez eu tivesse, inclusive, me compreendido como uma pessoa trans. Quando eu era menina, assim, eu sempre gostei muito de usar os códigos masculinos, né? Cabelo curto, calça, blusa de botão. E eu tinha muita vontade de ter um pinto. Tinha vontade de ter pinto, sabe? Tanto que eu lembro que uma vez minha mãe saiu, eu subi na laje do banheiro e eu mijei de lá de cima, porque eu queria ver o xixi fazer a curva, né? Eu devia ter uns 12 anos, assim. Mas aí eu acho também, repensando essa coisa, né? Tudo da minha experiência, né? Eu acho que eu tinha uma liderança, eu acho que eu tinha uma relação com o poder e eu entendi aquilo como um traço masculino. Então, eu falei assim, se eu sou uma mulher dada, se eu sou líder da sala, se eu faço e aconteço, eu só posso ser homem, né? Eu imagino, assim, porque eu sou muito feliz com o meu corpo, eu sou muito feliz em ser mulher, então, são tudo, né, reflexões. E uma das coisas é que eu sempre quis ter filhos.
Sempre, assim. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu escolhi o nome da minha filha mais velha, Hannah, por causa de Charlie Chaplin, que eu me apaixonei por ele. A mãe dele se chamava Hannah, e tem o último discurso, né, do grande ditador, que ele fala, Hannah, ergue os olhos. Então, com 13 anos, eu já tinha o nome da minha filha, né? E aí, como é que eu poderia ser sapatão se eu precisar ter filho, né? Então, eu acho que isso tudo, ao longo do tempo, foi me mandando para a heterossexualidade compulsória. E sempre gostei muito de sexo. Então, aí eu achava que era sexo com homens, né? E foi bom, eu achava muito bom, até eu descobri o velcro. Né? Aí eu falei, nossa, e olha que era bom, porque o povo acha, né, que a gente não teve uma experiência boa sexual com homens. E eu tive. As chances de ser ruim são maiores do que boas. Exato. E era bom, assim, eu dava muito antes de casar, então, assim, eu dava muito, eu dei muito, né? Eu distribuí, como diria, né? Sufistinha / Bruna. E gozava, eu gozava. Mas nada que se compare. Eu achava que eu gozava. A gente já teve muitas conversas, né? Durante as nossas temporadas. E aí eu acho que tem um ponto que quando a gente conversa sobre a sexualidade, que sempre bate nessa tecla, né? Não necessariamente a experiência com homens foi ruim. Sim. Mas quando você experimenta uma mulher, a mulher mais mediana nossa, melhor do que o melhor cara de todos. Eu acho que você falou algumas coisas muito interessantes, assim, como a falta de representatividade das mulheres no poder traz também o ideal pra gente de que o lugar de poder é um lugar mais masculino, sim, né? E como isso influenciou você na sua, talvez, puberdade, pré-adolescência, início da adolescência. Eu achei uma análise, assim, muito legal e muito sensata. E vamos pensar isso, eu tenho 50 anos, né? Então eu tô falando aí da década de 80, que foi minha infância, 90. Claro que os anos 80, né? Alô, Ney. Foram incríveis, assim, mas desse ponto de vista de representatividade, realmente, né? A gente não tinha uma Dilma Rousseff. Não, e a gente levou muito tempo para ter uma Dilma Rousseff, né? Uma Dilma Rousseff chegou há pouquíssimo tempo. E ainda assim sofreu um golpe de Estado por um processo extremamente misógino. Eu me lembro, tem uma coisa para mim que é muito emblemática nesse processo de Dilma, que é os adesivos nos carros, né? Nossa, foi muito agressivo. Enfim, muito agressivo. E aí, então, os sinais estavam todos lá, né? Uma coisa que eu falo muito, assim, que eu tinha um exemplo da minissérie Engraçadinha, de Nelson Rodrigues, né? Com a estreia de Alessandra Negrini. Eu tinha ali uns 20 anos e eu era simplesmente, assim, encantada com aquilo, né? Primeiro a Alessandra Negrini, na fase de segunda, Cláudia Raia. E eu achava que eu queria ser ela. Então, alô, mulheres. Dica 1. Quando você admira muito uma mulher, que você acha que você quer ser ela, você quer levar ela pra cama. Alessandra Negrini, eu era apaixonada por você e eu achava que eu queria ser ela. Então, as mulheres pelas quais eu me apaixonei, eu achava que eu queria ser elas, né? E, assim, pra mim, o tesão que eu tinha, Engraçadinha, eu assistia. E era muita, sabe? Era muito forte pra mim, assim, né? Alessandra Negrini, deusa absoluta, né? Então, Cássia Eller, minha deusa, né? Eu sempre achei... Eu era hétero, mas eu me permitia imaginar que um dia eu ia dar um beijo na boca de Cássia Eller. E quando ela morreu, eu estava grávida do meu segundo filho. E eu falei assim, nossa, ela morreu sem me dar um beijo na boca. Eu fiquei abandonada. Você fica, Cássia Eller, sabe? Eu tive uma experiência lésbica com 15 anos, né? Que foi muito boa e tal, mas que, de alguma forma, não sei porquê, eu apaguei, assim, né? Eu tive a experiência sexual e a gente ficou juntas por 4 meses e tal, mas depois era como se não tivesse acontecido. Até aparecer essa figura, né, na minha vida, minha ex-namorada, né, atualmente a ex-namorada, e que a gente ficou juntas e ela é uma tomba hétero, né? Ela é uma dessas sapatão que fica pegando essas mulheres enganadas, né? E trazendo pra vida boa, assim, né? Então, mas quando ela chegou, aí também eu acho que tudo que eu tinha que viver de dúvida, eu já tinha vivido. Olha, pra vocês terem ideia, eu me separei em janeiro de 2016 e eu já estava com ela em março. Então, sabe? Tudo que, assim, o luto da separação de um casamento de 16 anos e essa coisa, né, de mudança da sexualidade foi muito rápido e eu fui muito feliz de vez, assim, sabe? E sigo feliz até hoje, assim, mesmo a gente não estando juntas, mas tudo que a gente descobriu juntas, né, ela dela e eu de mim.
Eu tenho muita gratidão. E você comentou aí que você tem 3 filhos, né? Então, eles já estavam ali, alguns mais velhos, alguns ainda pequenos, nessa sua descoberta. Como que foi para eles, assim? Como é que você lidou com isso junto com eles? Tem uma coisa ótima que eu gosto de fazer nas minhas apresentações, né? Eu sou pró-reitora, né? Então, eu tô sempre nesses eventos sérios, né? Mas eu sou atriz, né? Eu sou essa pessoa. Eu apresento nessa sequência, né? Eu sou Adriana Maurício, eu sou lésbica, eu tenho 3 filhos. Eu adoro botar nessa sequência, entendeu? Porque a cabeça da pessoa fica, como assim lésbica, 3 filhos? Porque ter ainda vai, né? Mas lésbica, 3 filhos e tal. Eu adoro fazer isso, né? Olha, meus 2 filhos mais velhos, eles são dessa geração mais bi, assim. Então, minha filha é bissexual, né? Então, ela também tinha umas namoradas então, para eles foi mais tranquilo, eu acho, assim, né? Do que seria para mim, não sei. Então, eles sempre foram muito parceiros. Eles estavam muito felizes que eu estava saindo de um casamento que não estava me fazendo bem, eu não estava mais feliz. Então, assim, me ver muito feliz para eles foi muito bom, assim, né? E eles me acolheram muito. Então, eles sempre tiveram muito orgulho. E eu sou atriz, eles foram criados num ambiente de teatro. Meu ex-marido é ator também, né? Então, a gente sempre viveu num mundo permeado, né, pela homossexualidade, pela liberdade, pela consciência corporal, né, pela beleza, pela liberdade. Então, para eles foi legal, assim, né? Foi tranquilo. Eles tinham orgulho da mãe sapatão. E estavam felizes porque a mãe estava feliz. Aí, quando eu comecei a namorar com ela, Andy Graciele, te amo, meu filho pequeno, Raul, tinha 2 anos de idade. Então, ele estava começando a falar. Então, ele já cresceu com aquela figura de referência, com o pai, não morando com a mãe. Aí o pai também já teve uma outra mulher, então ele tem 2 madrastas. Então, ele falava tranquilamente, assim. Uma vez, eu não sei como a gente chegou nesse assunto, que eu falei assim, quando eu namorava com seu pai, não sei o quê, ele falou, o quê? Você já namorou com meu pai? Eu falei, já. Mas você não é sapatão? Eu falei, mas na época eu não era. Ele, você beijou meu pai na boca? Eu falei, beijei. Então, ele só faltava perguntar para os amigos assim, sério que seu pai é casado com sua mãe? O meu não é. Então, ele já cresceu assim, né? Então, ele chegava nos lugares e apresentava ela sempre com muita felicidade. Essa é minha madrasta, eu vou para casa da namorada da minha mãe. Então, para ele, é bonito isso assim, né? Porque ele já cresce com outro. Ele não vai precisar derrubar preconceitos, porque o preconceito dele já está nessa ordem, né? Então, um pouquinho disso, assim. Assim, a gente conversou também em outro episódio aqui com um casal também assim, né? Uma mulher que se descobriu já um pouco mais velha, já tinha uma criança, e aí foi amadrinhada ali, né? Pela companheira. Mas elas comentaram assim, óbvio, né? Dentro de casa é o ambiente dos sonhos, né? Você já tem principalmente quando você está falando de meninos, né? Meninos que já crescem com outra mentalidade. Mas ainda tem o dilema do espaço, né? Fora de casa. E isso para vocês, como que foi lidar? E ainda pensando assim, num contexto de interior, né? Porque a gente sempre tem essa ideia de que não, na capital é mais tranquilo, as pessoas têm a mente mais aberta, o interior é mais conservador. Como que foi? Até assistir Eu Tu Eles, né, de Andrucha, porque, né? Sim. Enfim, fica a dica. Olha, seguindo essa dica, né, eu descobri que é menos pior do que parece. Então, eu descobri que, às vezes, o preconceito era meu. Então, por exemplo, né, quando a gente se mudou para a casa onde eu moro hoje, ele tinha 4 anos. E aí eu senti que as pessoas entenderam e eu achava que alguns coleguinhas que a mãe não deixava brincar porque a gente era sapatão. E depois eu descobri que era tudo coisa da minha cabeça. Hoje eu sou muito amiga dessa vizinha, que é mãe do melhor amigo dele. Então, às vezes, a gente, para se proteger também e proteger os nossos filhos, a gente acaba super dosando isso, sabe? Então, minha dica é assim, se arrisque um pouco mais, né? Eu acho assim, as pessoas más, elas fazem muito barulho, mas elas não são tantas quanto parecem. As pessoas boas são muitas. São muitas, e a gente precisa construir espaço em que a gente possa descobrir a bondade das pessoas. Eu ia falar estimular a bondade da pessoa, mas eu acho que não precisa, a bondade de quem é bom tá aí. A gente precisa desse confronto, essa experiência que eu tive com a vizinha. Um dia ela não deixou o filho brincar, vai ver, o menino não queria brincar, não podia brincar. Eu falei, só porque eu sou sapatão
sapatão. E aí eu botei isso na minha cabeça e na pandemia as crianças tiveram que brincar na rua, porque não aguentavam mais tela. E aí eu descobri que não. E hoje a gente conversa sobre isso. Quando a gente se separou, quando eu me separei, a gente conversou sobre isso. Ela, Drica, tão lindo o amor de vocês, sabe? Uma mulher que eu achava... Primeiro que eu acho que todo mundo é cristão. Depois eu acho que todo mundo é preconceituoso. Então, existe, sabe? Mas é menos. E agora que a gente tá passando por essa fase em que as pessoas más estavam muito à vontade para exercer sua maldade, isso está passando. Então, a minha dica, assim, fale, exponha sua criança a isso, porque, primeiro, a criança, ela vai saber, ela vê o mundo de uma forma que a gente não vê e jamais a gente conseguirá ver, porque a gente nasceu em outra época. Então, sua criança, ela é mais forte do que você imagina, ela tem instrumentos para lidar com isso que a gente sequer supõe, e é preciso que ela viva a experiência desse conflito para que ela produza seus próprios anticorpos, né, sua própria reação, assim, né? Então, para a gente não querer proteger demais e impedir essa geração dos nossos filhos de criar, né, suas reações, assim, na escola, né? Tem uma experiência, né, do meu filho, posso falar dela, né, assim, de que um dia ele chegou em casa, ele vai às vezes para a casa do pai, o pai é casado, tem um outro filho mais novo, e ele chegou em casa, ele tinha uns 8 anos, acho, e chegou em casa... Tava cantando assim, mamãe é sapatão, sapatão, sapatão. Eu falei, meu filho, que música é essa? Aí ele falou assim, foi Nana que me ensinou. Nem sei se eu posso falar ou não. E é a esposa do meu ex-marido. Tudo bem, tá, Nana? Aí eu entendi mais ou menos que tinha um lugar ali, né, de sua mãe é sapatão. Entendeu? Uhum. Aí eu falei, filho, que música legal! Vamos cantar! E a gente passou a cantar, entendeu? Então, assim, é o que, como dizia Nietzsche, o que não mata engorda, né? Então, assim, vamos transformar isso em beleza, né? Vamos transformar isso em alegria e tudo bem também. Então, ele passou a cantar isso e isso deixou de ser uma ofensa, né? No budismo, perguntam assim, o que te ofende, né? Isso te ofendeu? Fulana, Bia te ofendeu? Bia não me ofende. Jamais Bia poderá me ofender, só eu posso me ofender. Só eu posso permitir isso, né? Então, essa música, né, ela não ofende. Ela não me ofendeu. Eu consigo, assim, perceber muito do que você fala na vida cotidiana mesmo, né? De um modo geral. Primeiro, a gente tem que ressignificar as violências. Sim. Todas elas. Sim. E aí, quando existe uma criança no meio disso, isso se torna mais difícil, porque você fica com medo da violência atingir a criança num lugar um pouco mais sensível. Sim. Que muitas vezes vem daquilo, né? Do nosso medo. Às vezes a criança nem racionalizou aquilo, a criança tá super de boa com aquilo, e a gente tá problematizando e achando que aquilo vai ferir a criança. E aí eu acho muito importante você falar da coragem de segurar na mão da sua criança e assumir mesmo, assim, sabe? Sim. E se lançar no mundo com a sua própria criança e com a criança que você... Perfeito. Imagina a minha criança lá, sapatão, que falou, pô, finalmente, velho, que bom que deu tempo ela se entender, né? E tem uma coisa também que eu acho que a gente tá numa virada de tempo e eu quero acreditar nisso. Eu sou uma pessoa otimista, eu sou do axé, então eu entendo que toda dor que a gente vive também, ela é necessária. Eu entendo também a vida como algo muito maior. Isso aqui é um pum na formatura, entendeu? Diante de toda a nossa existência transcendental e tal, né? Então, eu acho que a gente está numa transição e a gente precisa lembrar da alegria. Hello, gays! Da alegria como uma proteção e como uma construção. Então, às vezes, essa nossa decisão de proteger a criança, ela é pautada pelo medo, ela é pautada pela tristeza, pela saudade de tempos melhores. E se a gente tentar pautar isso pela alegria, que é cantar junto, mamãe é sapatão, sapatão, a gente vai criar tanto uma atmosfera com uma energia de alegria, que é revolucionária, e a gente vai criar memórias nessa criança. A alegria, ela cria memórias mais fortes, eu acho, do que a tristeza. A tristeza vai criar um trauma ali, mas a alegria, ela é muito importante, assim, sabe? Eu acho, então, a gente pegar a alegria, a festa, a música, a piada, o riso, né, para enfrentar, né? Para enfrentar essas coisas. E até pra gente enxergar a nossa própria identidade num lugar afirmativo, assim, né? Porque eu acho que muito disso que você comentou é a gente na defensiva, porque Exatamente. por muito tempo a gente viu isso num lugar pejorativo, diminutivo, e aí a gente começar também a ter uma postura positiva, como você falou. E proativa. A gente que é do bem,
a gente fica só esperando a porrada para poder se defender. A gente precisa voltar a pautar a alegria. Eu falo isso como pró-reitora. Eu sou pró-reitora de assuntos estudantis. Olha só. Então, eu sou goleira, eu tenho que defender 8 bolas ao mesmo tempo, sabe? Lá ele. Então, eu não tenho tempo de pautar. Eu preciso subir nessas bolas todas e pautar a alegria, fazer um festival de arte, fazer uma coisa legal, botar no site uma mensagem legal, fazer um podcast propositivo. A gente precisa parar de responder à maldade. A gente está perdendo tempo, a gente está perdendo nossa inteligência, a gente está perdendo anos de vida reagindo, tentando provar que a gente é massa. Perdendo a sanidade. Perdendo a sanidade, sabe? Exatamente. Sim. Eu acho que uma das saídas é pautar coisas positivas. Não responde, não fica respondendo a tudo. Pauta, porque se a gente pauta a alegria, eles vão ter que reagir à nossa alegria. Eles vão ter que se virar para dizer que isso que a gente está fazendo não é bom. E eles... Convenhamos, não são alegres, são amargos, né? Conhecemos essa amargura de perto, mas eu acho que assim, que a arte realmente tem esse papel, né? Muito importante, primeiro de trazer alegria e segundo de ressignificar e transformar aquele momento de um jeito que a gente consiga entender que a gente precisa se apropriar da nossa identidade politicamente também, né? Porque fazer isso aqui que a gente faz é um gesto político. Exatamente. Assumir quem a gente é um gesto político. Sim, perfeito. Olha, e essa política, gente, feita no nosso dia a dia, né? Como a gente está falando de família, minha mãe, né? Minha mãe, hoje ela tem 77 anos e eu virei, claro, há 8 anos atrás, então minha mãe tinha uns 70 anos ali, né? E aí eu falei pra ela, né? Eu falei, mãe, eu tô com uma namorada, né? Ela, que é isso, minha filha? Eu falei, tô muito feliz e tal. Aí, um pouco tempo depois, minha mãe se casou com outro homem, meu pai já é falecido, e aí quando eu falei pra ela, né? Eles estavam namorando. Aí eu falei assim, olha, mãe, eu não vou esconder, tá? Eu não vou fingir. Então, assim, se eu não puder ir com ela na sua casa, eu não vou mais. Aí ela chegou pra ele e falou... Aí ela chegou e sentou. Ele é um homem evangélico. Ela chegou pra ele e falou assim, olha, minha filha é sapatão. E ela vai frequentar a nossa casa e ela não vai esconder, ela vai trazer a namorada aqui. E se você achar ruim, pode ir embora. Porque minha filha... Olha que poder, que força. Minha mãe é a feminista da minha vida, linda e maravilhosa. Um beijo, mãe, te amo tanto. Ela fez um bom trabalho, hein? Porque você também tá fazendo um trabalho muito importante, eu acho, assim. E eu fiquei sabendo que, através da arte, você também ressignificou algumas coisas nesse processo com seu filho. Sim, exatamente. A gente tem, né, ali na pandemia a gente fez também, eu tenho uma escola de teatro chamada Casa Azul Teatro Escola, que infelizmente fechou na pandemia, e também aí minha então namorada, hoje ex, sabe Deus o que acontecerá no futuro, foi fazer mestrado em Salvador, eu fui para a pró-reitoria, acabou, né? Mas a gente ali no finalzinho, a gente fez uma série que está no YouTube que se chama Sopa de Letrinhas, explicando LGBTQIA+, para crianças. E muitas das histórias que vocês estão ouvindo aqui tá lá, então tá no nosso YouTube Casa Azul Teatro Escola, com Z, Casa, 2 Zs, né? Casa e Zu também, tudo junto. E tá lá, né? São 4 episódios só sobre o L. Faz o L. A gente só fez o L. Não, por acaso, né? A gente vai colocar o link embaixo, aí quem quiser acessar e ver o trabalho, né? Acho que vai ficar mais fácil, é só dar um clique. Mas é muito simples, né? Ali no final da pandemia, teatro de formas animadas, também feito com editais tão importantes, né? Mas é muito sincero, né? E um pouco dessa mulher madura, né? Então, alô, juventude, assim, é muito bom estar falando com vocês. E alô, mulheres maduras também. Venham pro lado de cá, porque é bom, gente, é bom com força. Eu vou contar para vocês. Olha, eu tenho uma vontade de falar para minhas amigas, gente, vocês acham que é bom? Vocês acham que o que vocês fazem é bom mais do que a gente faz? Olha, dá para fazer tudo, tá? Inclusive junto. É muito bom. Acho que a gente falou aqui sobre uma coisa que é muito legal, que, enfim, como você pontuou, né? O Lesbos, ele vem muito nesse lugar de não vamos mais brigar e falar assim, não, nosso lugar existe. Vamos mostrar. Eu acho que a gente está muito nessa fase, assim, né? Quando a gente tem editais de cultura que estão aqui falando, olha, a gente vai dar uma indução para você que é LGBT, para você que é mulher, para você que é pessoa negra. Isso são políticas de fazer a gente adentrar nesse espaço e mais do que ficar, né, batendo testa, falando, a gente está aqui, a gente fala assim, não, aqui, a gente está
e só existir, Sim. né? Isso é muito bom. E vendo o seu trabalho também, eu tenho essa sensação de afirmação mesmo, né, desse espaço. Então, é muito legal a gente poder fazer essas trocas. O projeto também, né, a gente pensa nesse formato itinerante justamente porque, às vezes, também a gente só tem essa perspectiva afirmativa ali na capital. Sim. Né? E aí, quando a gente começa a entrar nos interiores, a gente foi Sim. para Cachoeira, agora a gente está aqui em Conquista, a gente vai vendo esses processos se diversificando, inclusive para acabar com alguns estereótipos sobre a questão interiorana, né? Sim. Como a gente falou. Em Cachoeira foi super interessante, a gente conversou com um grupo de mulheres que simplesmente elas têm lá o grupo de estudo, que é um grupo que está ali entre o formal e o informal, e elas ocupam a cidade, vão fazer reunião na beira do rio. Perfeito. E a gente fala muito sobre esse processo de ocupar o espaço urbano, né? Sim. A gente fica ali muito restrito, às vezes, às nossas experiências íntimas, né? Sim. Porque eles querem que, principalmente nós lésbicas, né? A mulher já é destinada ao lar e nossa experiência afetiva, então, tem que ficar debaixo da cama de preferência, né? Então, Qual é o seu lugar, né? Não, ocasionalmente, a nossa ministra Marina sofreu esses dias um ataque de um homem, né? Sim. Público, o ataque, inclusive, falando, né? Se coloque no seu lugar. Porque o seu lugar não é o lugar do poder, o seu lugar não é o lugar sentado numa mesa conversando sobre suas experiências. Enfim, o seu lugar não é aqui, não fale, né? É mais ou menos isso, e isso acontece também total. com as mulheres de um modo geral e muito mais. E olha, essa coisa do interior, duas coisas que eu queria considerar rapidinho, né? Primeiro, a importância das universidades estaduais. Fica parecendo que eu preciso falar isso, não é que eu preciso, gente, mas assim, precisa, né? Não é assim o reitor mandou, mas é tão importante porque a capilaridade da estadual é uma coisa que as federais, elas têm menos. Então, assim, quem vai chegar, né, ali, por exemplo, a UESB, ela recebe vários ônibus o dia todo de pessoas que vêm de Poções, de Anagé, de Planalto, de cidades muito pequenas, onde a experiência homossexual, ou bissexual, ou transexual, ela é muito mais radical, né, assim, difícil de confrontar com esse público cristão, né, dizendo assim, um pouco mais radical, e a universidade se torna um espaço realmente de transformação de vidas, e eu vejo isso, assim, é incrível, né, e quando você fala assim também, às vezes a gente fica achando que essas pessoas, elas estão mais na capital, não sei o quê. Aí, no meu terreiro, eu sou de Umbanda, só tem sapatão, é um lugar delicioso, assim. E aí você vai entender, você vai ver, né? Talvez a gente tenha um preconceito também de achar que a sapatão é essa, tipo, a gente, a artista, a professora, a intelectual, a descolada, a sapatão mesmo, que usa roupa, né, assim, conceitual, mas tem ali a sapatão que está ali, que trabalha na casa de família, ou que trabalha como cobradora de ônibus, ou que trabalha no comércio, né, e que está vivendo aquela vida dela, assim. Então, tem um pouco também a gente prestar atenção não só nessa coisa da aparência da lésbica descolada, mas tem a lésbica, a caminhoneira mesmo ali, pé no chão, que está ali trabalhando e que tem uma experiência também de família, de criação de filhos e de confronto, né, às vezes de rompimento. Eu não estou aqui também, eu não sou ingênua, tá, gente, de achar que não existem os confrontos, que não existem as violências físicas e sexuais, inclusive, dentro da própria família, né? Eu não sou ingênua, eu sei que isso existe e eu luto contra isso, mas eu não posso fazer disso, eu não posso botar o holofote nisso, entendeu? Porque é isso que eles querem, então eu tenho que botar o holofote na nossa beleza, que é tanto das pintosas, né, e quanto das que estão tendo que lidar com, às vezes, com um armário, né? Eu acho que talvez a gente já tenha até comentado e passado sobre isso em outros momentos, mas que essa questão econômica também é uma questão muito difícil para você lidar quando você vem de uma sexualidade dissidente, né? Porque, enfim, a questão econômica, ela te coloca num lugar de vulnerabilidade muito maior, talvez, né? Sim. De marginalização muito maior também. Tem uma coisa, tem os dois lados disso, né? Quando eu já dei algumas falas assim, né? Que é sobre como se livrar de um relacionamento abusivo, né? E eu falo, gente, primeiro é autonomia financeira, e isso a gente consegue nessa conjuntura atual de Brasil estudando. O Enem prorrogou, tá? Não sei quando é que a gente vai estar aí, mas o Enem prorrogou. Então, nesse contexto, eu não acho que todo mundo tem que fazer universidade na vida e que só presta quem fez universidade. Não acho. Mesmo. Mas, nesse momento histórico, a gente precisa de um curso universitário para alcançar um espaço de dignidade. Barará.
E isso, mulheres hétero sofrem muito, porque elas estão dependentes financeiramente de um marido. Muitas vezes, quando a mulher, eu acredito, estou falando e pensando, quando a mulher, ela se compreende lésbica e vai viver, talvez ela consiga, ainda que no começo seja um pouco mais difícil, mas ela vai alcançar uma independência econômica maior, eu acho, talvez mais rápido do que uma mulher hétero, porque ela não vai ter o cara ali, entendeu? Ou ela vai estar sozinha, ou ela vai estar com uma outra parceira. Ou né? Tem também a questão das mulheres que vivem sobre o território da família, né? Que, enfim, a vulnerabilidade econômica Sim. não está direcionada ao marido, Sim. mas está direcionada à família. À família, E aí a gente vê muitas meninas novinhas, assim, narrando uma experiência inicial de que, eu sofri algumas violências dentro de casa quando me assumi. Enfim, e aí eu acho que é você pegar desse momento, tomar as rédeas e tentar procurar mesmo a sua independência econômica, né? Sim, pra sair também dessas violências que são, às vezes, familiares. Perfeito. Bom você lembrar, assim, porque primeiro que eu fui jovem faz um tempinho já, e eu sou daquela geração que saiu de casa muito cedo. Então, eu saí de casa com 15 anos, né? Então, eu não lembrava, mas você tem toda a razão, assim, né? Quando a gente está em casa, na casa da nossa família original, essas violências acontecem às vezes. E para a gente se libertar delas financeiramente, a gente precisa estudar, gente. No nosso momento histórico, é importante ter um curso de graduação. Primeiro, porque a universidade também é um espaço de proteção, de construção, de transformação, né, de simbologias, né, do nosso pensamento, né? Então, vai se inscrever no Enem. E é um espaço que a gente precisa ocupar, né? A gente comentou nos episódios anteriores algumas questões. Primeiro, que é muito difícil ainda para determinados perfis de mulheres, porque a gente não está falando aqui de uma lesbianidade única, a gente sabe que tem, né, diversos perfis de mulheres lésbicas. Para algumas é muito mais difícil se manter no espaço acadêmico, educacional e conseguir, né, formar no ensino fundamental, médio e, né, avançar. E aí, nessa intersecção, a gente sabe que mulheres lésbicas, pretas, de periferia, têm ainda outras camadas de dificuldade, né? Então, é também aquela coisa de vamos ocupar o espaço e abrir espaço para quem está chegando, né? Porque acho que é muito importante também que a gente passe a ocupar, porque a gente sabe que a universidade, a instituição, né, de modo geral, ela ainda é branca, hétero, masculina, burguesa. E a gente falou muito disso no episódio com a Ianca, né, que é uma outra pessoa lá do Recôncavo, e a gente tem feito pesquisas parecidas de, dentro do cinema, trabalhar com a questão da sexualidade. E fica sempre aquela coisa assim, parecendo que você tá fora do seu lugar, né? Que, isso aqui não é o tema daqui, isso aqui é identitarismo, né? Não é que o cinema tá falando disso, por que você tá em comunicação querendo falar disso, né? Então, a gente tem que ir ocupando os espaços para a gente ver o movimento, né? Eu achei muito interessante que depois que eu entrei nesse mestrado e que eu comecei a falar, eu estou pesquisando documentário lésbico, várias pessoas começaram a vir atrás de mim e perguntar assim, como é que você chegou aí? O que você fez? Como é que eu faço para fazer isso também, né? Então, você ir abrindo caminho para as pessoas fazerem, né? E produzir também ciência. Nós produzimos ciências. Nós estamos também na academia. As narrativas da ciência não serão mais exclusivamente, né, enfim, daquelas pessoas dominantes que foram durante muito tempo, né? Quais sejam os homens brancos. Então, agora, nós também temos uma diversidade acadêmica sobre isso. Então, realmente, a gente precisa ocupar as universidades. A gente precisa garantir que esse lugar de produção de conhecimento, ele também seja um lugar nosso. Também vamos produzir os nossos conhecimentos a partir da nossa subjetividade, né? E não só enquanto conteúdo, mas enquanto método, enquanto epistemologia, enquanto comportamento, enquanto performance, né? Porque às vezes você pode estar falando de outra coisa que não tem nada a ver com homossexualidade, mas você está fazendo de um jeito gay. Você está fazendo de um jeito que não é heteronormativo, sabe? Então, às vezes, não é só... Na maioria das vezes, eu acho que a gente vai passar dessa fase agora de que não é sobre o conteúdo, não precisa ser sobre isso, mas é dessa forma. Né? Total. E só fechando esse parênteses, assim, né, de convocar mesmo as pessoas a ocupar esse espaço, porque a gente veio aí dos últimos, 10 anos de muitas conquistas, e a gente tem essa impressão de que as coisas estão muito consolidadas, apesar de que... Né, a gente teve todo esse burburinho de extrema-direita e tal, que balançou, mas não derrubou coisas nossas. E aí, às vezes, o pessoal mais jovem acha que já está tudo muito consolidado, né? E a gente que veio da luta, a gente sabe que a gente precisa manter esses espaços ocupados. E eu digo porque eu percebo uma grande evasão. Hoje, não sei aqui em Conquista, mas lá em Salvador,
os jovens têm evadido muito da universidade, da pós. Então, assim, a gente tem que também ocupar esses lugares, porque é lá que vão ficar registrados os trabalhos, né? Esse conteúdo que a gente está produzindo. O Lesbos, ele está aqui, ó. Eu tenho um cineclube também, eu vou agregando tudo ao meu trabalho de pesquisa, porque a gente precisa registrar que a gente está existindo, que a gente está produzindo, que, né, estamos aqui. Eu acho que tem uma outra coisa importante também para lembrar, né? Que nas universidades a gente não tem só os cursos superiores. A gente tem também os cursos de extensão. Sim. E os cursos de extensão são abertos para todos, né? Então, assim, não conseguiu entrar numa universidade, vai para um curso de extensão. Dá uma olhadinha lá, vale a pena, acredita. E tem uma coisa também, aí dava um outro podcast, né, gente? Que é a universidade, né? O mundo muda, a roda se transforma, cai e sobe. E a universidade tem um lugar ali, né? Um lugar específico, não é toda assim, né? Então, às vezes, quando eu estou, por exemplo, né, nesse universo do terreiro, fazendo essa propaganda, né, do Enem e tal, eu percebo que a universidade não toca as pessoas, assim, esse assunto universidade, né? E às vezes eu entendo, respeito, mas aí é complexo, porque eu acho que é importante estar lá, mas também entendo por que os jovens não têm ido para esses espaços após graduação. Ao mesmo tempo que é um espaço importantíssimo, tanto de existir quanto da gente existir lá, porque é isso que você sabe, tem que ocupar esse lugar, né? Porque, por exemplo, eu sou pró-reitor, então eu chego hoje para abrir um evento usando as minhas guias da Umbanda. Eu sei que é diferente uma mulher branca estar lá usando, né? Mas, e com todo respeito, né? A nossa ancestralidade, a toda a trajetória do povo preto. Mas eu preciso fazer isso porque as pessoas vão ter que respeitar, porque elas não vão poder falar comigo. Elas sabem que eu sou pró-reitora, elas não vão poder me atacar por causa da guia. Então, tem uma coisa ali que eu preciso usar esse lugar de poder hoje para botar visualmente a guia e a pessoa perceber, né? Com toda a licença do povo preto. Por exemplo, quando eu fui fazer minha prova do Detran, eu não botei a guia. Eu botei a guia no bolso, eu pedi licença e botei a guia no bolso. Porque eu sabia que se o instrutor visse, ele podia me reprovar. Então, naquele espaço eu não podia. Por isso que no espaço que eu posso, eu tenho que fazer, eu tenho que afirmar, eu tenho que estar lá, eu tenho que falar. Eu abro uma formatura de direito e digo, sou uma mulher lésbica. Em algumas eu falo sapatão, não é de direito e medicina, eu falo lésbica. Né? Tem, gente, tem. Porque aí quem escuta, sabe, assim, é um impacto na vida. Eu não sei quem escutou, né? Então, a gente precisa quebrar o que estão chamando hoje de espiral do silêncio. A gente que é bom, a gente está em silêncio. Quando uma pessoa escuta, nossa, ela pensa como eu, não sei o que, não sei o que, e a gente vai fortalecer. Tem tanta gente boa só esperando uma frase para dizer, você pensa como eu, meu Deus, eu não estou sozinha. Total. E essa temporada é para isso mesmo, a gente mostrar as diversidades de conformação de família, como que cada pessoa está aqui se estruturando, porque às vezes a gente está ali vivendo a nossa realidade, a gente não consegue se conectar com pessoas que estão vivendo coisas parecidas, e a gente fica ali se sentindo muito isolado, né? O lugar do silêncio que você falou. Então, assim, queria já ir te agradecendo por topar fazer essa conversa com a gente, acho que é muito legal. Principalmente, né, diante do que você já colocou aqui, da sua experiência, a gente mostrar que não tem idade para se assumir sapatão. Exatamente. Não tem restrição, não tem, gente. O que importa é você conseguir ficar tranquila com sua identidade, ficar tranquila com sua sexualidade, ser quem você é e aproveitar a vida. Você vai encontrar as pessoas com quem você vai se agrupar e as coisas vão confluindo, né? Uma vez que a gente está ali em paz com a nossa identidade, a gente... Sim, exatamente. Exatamente isso que você fala, assim, porque tem uma coisa também nessa minha experiência específica que é do encontro comigo mesma, com o meu corpo, né? Então, às vezes, assim, eu vou adorar se você virar lésbica, mas se não virar, tudo bem também. Se você gostar de um macho, muita testosterona, tudo bem também, mas se permita conhecer seu corpo, né? Se permita se tocar. Tem uma coisa tão boa de ser lésbica, gente, eu não sei qual é a faixa etária aqui de liberação, assim, mas tem uma coisa do tesão no eu, que só o sapatão sabe o que é ir fazer xixi, sentir aquele cheiro da sua própria calcinha e achar gostoso. Entende? Ser sapatão dá um auto-amor incrível. Eu tenho tesão por mim quando eu vou fazer xixi, sinto o cheiro da calcinha, porque eu lembro do que é. Tá entendendo?
Tá, aquele cheiro na minha cara. Eu lembro da alegria que é. Eu lembro de como o corpo de alguém parecido comigo é gostoso. Então, meu corpo é gostoso também. Na minha época, as pessoas falavam assim, sapatão, que nojo. Eu falei, como nojo? Como nojo da sua própria vulva, dos seus próprios líquidos. É uma delícia. Então, assim, não tem problema. Se permita. Bebe uma cerveja a mais, um cigarrinho, qualquer um. Se permita. Se você não tiver coragem de ser lésbica com outra pessoa, se permita ser lésbica com você. Se permita olhar no espelho, sua vulva, bote a mão na sua vulva, cheira, lambe. É uma delícia. A gente merece isso. Os caras pegaram o tempo todo no ônibus, encostaram essa coisa nojenta na gente, sabe? Então, assim, é engraçado falar da masturbação masculina e não da feminina, assim, tá? Quando, nessa minha experiência toda, eu pensei em escrever um livro sobre essa experiência e eu já tinha um título que é, assim, feminino redundante, porque é o encontro de duas mulheres. Então, se você não vai encontrar uma mulher fora de você, encontre essa outra mulher dentro de você. Seja sapatão de si mesma, sabe? Cole velcro com você mesma. Então, se você não vier pro Vale, tudo bem também. Se você for uma mulher hétero, não tem problema nenhum, mas conheça a sua vulva, seus dedos. Se permita ressignificar, né? Isso que foi tão estigmatizado e trazido durante tanto tempo em relação ao nosso próprio corpo, né? O estigma do cheiro, o estigma da aparência, esses estigmas todos. E que são muito reforçados pela pornografia, Sim. né? Muito reforçados pela pornografia. Então, se permita mesmo. Acho que é uma boa dica, uma excelente dica. Se permita. E você falou uma coisa super importante, assim, nessa questão do corpo. Eu acho que, para mim também foi bem isso, assim, né? Você tá ali na sua juventude, aprendendo, conhecendo o seu corpo. E a heterossexualidade, normalmente, ela já vem colocando o seu corpo como esse lugar do erro, né? O seu corpo é errado porque você tem que ter o corpo padrão, o seu cheiro é errado, o seu gozo não tá certo, porque o seu tempo não tá certo, é o tempo do cara, né? Então, tudo isso vai colocando a gente... como um objeto também, né? Exato. Seu corpo desde sempre é um objeto. Não à toa os primeiros assédios, as primeiras violências contra as mulheres começam, às vezes, antes da puberdade, aos 10, 9. É muito comum as mulheres começarem a serem assediadas, né? E sofrendo essas violências novinhas, assim. Porque também o corpo é muito colocado no lugar do objeto. Então, você é só um objeto. Você não se experiencia porque você é um objeto para o outro. Que não é para você. Não é sobre o seu prazer, é sobre o prazer do outro. Que aí caem todas essas questões que a gente estava falando aqui agora. Não, e isso Nossa, você tocou num ponto, meu Deus, eu não vou sair daqui hoje não, eu gente. Já quero encerrar, eu tô vendo a cara, mas elas perguntam, eu vou responder, eu vou lembrar, né? Isso é muito incrível, assim, né? A minha ex-namorada, que é a pessoa que amaria eternamente responsável, né? Por essa transformação, por me pegar na mão e me trazer pra mim. Ela é 12 anos mais nova que eu. Né? E eu trago da minha experiência heterossexual muita insegurança física. Tô gorda, tô velha, 3 filhos, as tetas caídas. Hoje o sapatão tô aqui sem sutiã, entendeu? E feliz da vida. E estar nesse universo do sapatão também me fez entender assim, que é tudo bem, o jeito que a mulher gosta do corpo da mulher, gente, é sem ser objeto, entendeu? A gente gosta da celulite, da estria também, da tetinha caída, assim, então, é tudo que é você junta, não é você em comparação a algo que eu gostaria de encontrar em você. É o que você me apresenta enquanto você, e eu falo, que lindo, que delícia. Eu não pego isso e falo assim, essa cintura não corresponde à cintura que eu esperava. Ângulo da teta não codificado. Sabe? Não é isso que você trouxe pra mim. E envelhecer é uma delícia, envelhecer com ela, que é minha grande amiga, ainda porque ela gosta de coroa. Vocês, sapatas novas, adoram uma coroa, gente. Então, assim, ela, quando é professora, então elas enlouquecem. Rapidinho. Você trazendo problema. Ai, meu Deus! Eu quero problematizar tudo. Quando eu comecei com ela, a gente tinha ali, volta, sapatão, né? Volta, separa, não sei o quê. A vida toda. E aí, um dia eu saí, logo no começo, eu falei assim, ai, gente, eu vou sair e eu vou pegar qualquer pessoa. Eu vou pegar homem, vou sair pra uma festa pra pegar homem. Aí, gente, eu fui me arrumar, eu me achava feia na frente do espelho. Eu falei, gente, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô me achando feia. Aí, minha filha maravilhosa, tinha aqui ali, sei lá, 15 anos, falou assim, mãe, é porque você está indo pensando em pegar homem. Então, sua leitura de você mesma já mudou. Todas as vezes que eu ia para um lugar lésbico, eu não me achava feia.
E aí, quando eu voltei por um lapso que já passou, fiquem tranquilas, que eu falei, vou pegar homem, eu me senti feia, eu fiquei feia. Quando quase eu voltei a ser hétero, eu quase voltei a ser feia. Eu sou sapatão, eu sou linda quando eu sou sapatão. É porque aí tem aquele lugar da performance da feminilidade, de você ter que, né? Enfim, a questão toda do corpo, né? O corpo como objeto, não como lugar do prazer, né? E acho que, voltando aqui para aquela questão que a gente abriu, né, a conversa, é o lugar do amadurecimento, né? Quando você tá... você já entende seus processos, você começa, né, se você se permitir, porque obviamente não é todo mundo que vai chegar nos 40, 50 se permitindo, né, e se questionando, mas fica aqui o convite para você que ainda está aí em dúvida, ou que, enfim, né, se conheça o seu corpo, né, não fica ali restrito só ao prazer que você tem com o seu parceiro, seja homem, seja mulher, seja quem for. É importante a gente, né, conhecer a gente mesma, né. Eu acho que é isso, assim, né, vamos ficando por aqui, mas mais uma vez agradecer muito pela sua participação, Adriana. E é isso, né? Foi uma delícia essa entrevista, foi muito legal. A gente, enfim, tocamos em aspectos muito importantes, assim, eu acho, da vivência. Maravilha. Eu agradeço demais pelo convite, celebro essa iniciativa linda, me bato palmas para essa iniciativa. Piada interna, viu? Você que é hétero, não sabe o que a gente está falando. Mas muito importante, né? Vocês estão jovens, então guerreiras aí trabalhando, pegando estrada, vindo para o interior. Parabéns por isso, né? A Bahia, né? Ela não é só dendê, né? Ela tem um cuscuz com ovo também, ela tem uma carne de sol, ela tem um biscoito salvador, né? Então, é lindo. As biscoiteiras estão aí. As biscoiteiras, a gente estava falando de biscoiteira. Então, isso é sobre fazer as coisas de uma forma gay também, né? Vocês podem estar fazendo, de repente, um podcast sobre qualquer assunto, mas fazendo de uma forma inclusiva, diversa, né? E gay, né? Obrigada, gente. Acho que não tinha forma melhor da gente encerrar essa temporada. A gente vai encerrando por agora, mas logo menos vem aí terceira, eu ia falar segunda, mas já é a terceira temporada do Lesbos Videocast, que a gente vai conversar com artistas, a gente vai explorar esse universo, né, de quem tá aí produzindo arte, para vocês conhecerem outras pessoas, a gente sai um pouco daquela redoma ali de só quem tá, né, nos grandes palcos, né. Então, a gente vai trazer muitas sapatonas legais para vocês conhecerem, porque vão mostrar os trabalhos aqui. E é isso. E que ressignificam, né, a experiência através da arte. Exato. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que o Lesbos Videocast tem o apoio financeiro da Lei Paulo Gustavo Bahia, então mais um salve, né, para nosso Ministério da Cultura, a importância da gente ter essa instituição aqui demarcando nossa existência, a valorização dos nossos trabalhos, e é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.